Em Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade, vos digo que esta geração não se dará, a esta geração não se dará nenhum sinal, sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim, amém. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Olha aqui, queridos irmãos, tenta pensar que você estava lá nesse dia. Jesus acabava de realizar um grande milagre. Pela segunda vez, ele multiplicou os pães e também peixes para alimentar uma grande multidão, uma multidão de 4.000 pessoas. Eles estavam ali ouvindo Jesus, e num dado momento, é Jesus quem toma a iniciativa, chamando os discípulos e dizendo: olha, eu estou olhando para eles, eles estão aqui há 3 dias me ouvindo, estão com fome. O que vocês têm aqui para comer? Aí fizeram aquele levantamento e viram que tinham apenas 7 pães e alguns poucos peixes. E ocorre um milagre tão grande, tão extraordinário, que aquelas pessoas que faziam parte daquela multidão foram alimentadas, e depois elas foram despedidas. O Senhor Jesus tinha um propósito de fazer a viagem para esse lugar aqui chamado Dalmanuta, chamou seus discípulos, foram até o barco, e estando ali já dentro do barco, ele observa que chegam algumas outras pessoas, chega um grupo, que a palavra está dizendo aqui que eram fariseus. Para entender bem rápido, e é importante que todos entendam isso, fariseus, o que são? Religiosos hipócritas. Sempre que você quiser explicar para alguém o que é um fariseu, se você disser essas duas palavras, religiosos, hipócritas, você já vai estar dando assim uma boa explicação. Então chegam esses religiosos hipócritas, e ali começam então a conversar com Jesus. Na verdade, eles até estavam ali naquele momento que Jesus estava saindo, eles estavam ali empacando um pouco, chegaram e fizeram o seguinte pedido: oh, amigo, eu não sei como é que eles chamaram Jesus, mas eles queriam que Jesus realizasse um sinal. Coloca o versículo aí, Júnior, deixa sempre na tela. Aí eles queriam que Jesus, olha lá, para disputar com ele, para tentar Jesus, o que pediam? Um sinal do céu. Em outras palavras, queriam que Jesus realizasse alguma coisa, nem definir o que era, alguma coisa que provasse que ele era do céu mesmo, que aquilo vinha de Deus mesmo. A palavra diz aí no outro versículo que Jesus deu um suspiro. Sabe aquele como quem diz? Jesus fez isso, suspirou profundamente em seu espírito e disse assim: por que esta geração, por que esse grupo desse tempo que está aqui agora com vocês está pedindo um sinal? E ele não fez rodeio, respondeu logo dizendo assim: essa geração em verdade não vai ver
sinal algum. Não vai ser dado sinal para vocês. Agora, meus amados, é importante que a gente, olhando para esses versículos, consiga, como se a gente estivesse lá assistindo pessoalmente essa cena, que a gente consiga ver, mentalizar, trazer na nossa mente, no nosso coração, esses dois grupos. Dois pequenos grupos. Não dava para chamar de uma multidão, mas um pequeno grupo. O grupo de discípulos, composto de 12 homens. O grupo de fariseus, que eu não sei de quantos homens eram, mas não dá a entender que era uma multidão. Era um grupo que começaram ali a disputar com Jesus, querer ver algum milagre da parte dele. Olhando para este grupo de fariseus, a gente vê pessoas que queriam testar Jesus. Pediram para ele realizar alguma coisa, do mesmo modo como que poderiam querer ver um mágico realizando uma mágica. E para um grupo assim, meus queridos, Jesus diz: eu não vou fazer nada. A gente precisa trazer isso para o nosso tempo. E a gente precisa entender sobre o grupo ao qual nós pertencemos. Será que nós pertencemos ao grupo de discípulos que está ali com Jesus, aprendendo com ele, né? Porque discípulo, a palavra discípulo, ela vem de aprendiz. Alguém que segue aprendendo Jesus, é um seguidor aprendiz. Por isso que nas escolas, o time de professores é chamado de corpo docente. E os alunos fazem parte do corpo discípulo, o que aprende. Nós estamos aqui para aprender de Jesus ou não? O que você me diz? Você está aqui para aprender de Jesus ou não? Porque os fariseus formam um grupo que não estão querendo aprender com Jesus, só estão querendo ver o que ele faz. E infelizmente, meus amados, tem muita gente do nosso tempo fazendo parte desse grupo. É o grupo que não deseja seguir Jesus. É um grupo que não tem reverência quando fala com Jesus. Deixa eu te dizer, se você precisa de um milagre, se você acredita que Jesus pode realizar algo valioso, impactante, transformador na tua vida, você precisa entender como é que você se aproxima dele. Uai, de que grupo você é? Você é do grupo que está aprendendo com ele? E olha, o grupo que aprende com Jesus vê multiplicação de pães. Nem pediram, viram. Mas o grupo de fariseus, ele chega querendo algo dele como se estivesse intimando. E aí, vai fazer ou não vai? Então, para que eles pudessem responder a quem Jesus era, a exigência deles era de que Jesus realizasse algum sinal. Faz alguma coisa aí, faz descer um trovão, vai. Irmão em Cristo, se você precisa, Jesus tem poder para fazer. Dizer que Jesus tem poder para fazer, sinceramente, para mim é chover no molhado. Ele pode sim. Você não pode ter dúvida disso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador. Ele estava no início com Deus. Agora, se você precisa, você não pode chegar com arrogância. Você não pode chegar sem a reverência. Busque esse milagre para a tua vida. Mas chega com humildade. Chega com mansidão. Chega com o coração quebrantado.
Chega sabendo que ele não tem obrigação de fazer nada por você, principalmente se você entender o que ele já fez. Ele já deu sua vida por você. Então você está precisando dele agora. Chega, pede, mas venere, adore, esteja com ele, viva com ele, entra no barco com ele, porque você é discípulo, você não é fariseu, você não está no grupo dos fariseus, você não pode agir como um fariseu, você não pode olhar para Jesus assim, esperando que ele faça algum milagre, só para você saber que ele é Deus. Aí, meus amados irmãos, você já viu que para fariseu, para quem deseja apenas saber, testar se Jesus tem poder ou não, se essa igreja tem valor ou não, se isso aqui realmente é verdadeiro ou não, Jesus não vai fazer nenhum milagre. Jesus não vai realizar sinais só porque tem alguém disputando com ele. Então, para Jesus realizar um milagre na tua vida, ele está olhando para o teu jeito, para o jeito que você chega, para o jeito que você age. Depois ele entra no barco, a palavra diz, aí no versículo 13, que a gente já leu, que Jesus deixou esse pessoal para lá, deixou esse grupo para lá, e tornou a entrar no barco, e começa a viagem para o outro lado. Então quem está no barco agora? Jesus e os seus discípulos. Agora você pensa, você está com Jesus lá, viajando com ele, quando de repente, a palavra diz aqui no versículo 14, que eles se esqueceram de levar pão para a viagem, e no barco não tinham consigo senão um pão, tinha nem um pão sequer no barco. Agora imagina, crente que é crente sem pão, irmão, é um pepino que não tem tamanho, isso é um problema grave. Mas beleza, isso aqui é só uma informação, porque depois no versículo 15, Jesus vai falar com eles. Jesus vai dar uma palavra. Discípulo ouve a palavra de Jesus e aprende. Você está aqui nessa noite, se declarando, se autodeclarando um discípulo de Jesus, então é para aprender com ele. O que Jesus quer ensinar para os discípulos naquela hora? Qual é a palavra que está vindo ao nosso coração nesta noite, que não veio à toa, que não veio só para você saber o que aconteceu naquele dia, naquele mar, naquela viagem, mas para saber o que pode estar acontecendo na tua vida? Talvez você consiga entender hoje por que os milagres não estão acontecendo, por que você vem pedindo, mas não está acontecendo, por que aquela alegria que você entende que está em Jesus, e está, ela não chegou ainda, por que aquela paz, que é a paz anunciada por Jesus, ainda não veio para a tua vida? Por que você está preso em algumas coisas? Por que você ainda tem que chorar por muita coisa que está acontecendo na tua vida? Por que você não consegue desfrutar da plenitude de uma vida com Deus, de uma vida que deveria desfrutar todos os que têm Jesus no barco contigo, com eles? Por quê? Então Jesus, ele vai falar, e o que ele fala é isso aí. Na verdade foi uma ordem para os discípulos. Olha, ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E agora, o que é isso? Então Jesus está dizendo para guardar do fermento, tomar cuidado com esse tal fermento. Irmãos, eram os discípulos mais chegados de Jesus. O barquinho estava ali transportando os 12 especiais. Eu vou chamar assim para você entender.
E Jesus está falando com eles. Não tinha mais ninguém naquele barco. Está falando com discípulos chegados, próximos, especiais. Está dizendo, guardem, tomem cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus agora está trazendo uma outra figura, além daqueles que estavam lá na praia, com aqueles que ele tinha conversado lá naquele momento, mas também agora está trazendo o Herodes. O que é isso? Eu quero te dizer que é algo, meu querido irmão em Cristo, que aqui está aprendendo de Jesus, fazendo parte do grupo de discípulos, não do grupo de fariseus. Teu jeito de ser, teu jeito de agir, o modo como as coisas precisam acontecer na tua vida, elas precisam ser no modelo dos discípulos. Porque multidão tem bastante, discípulos nem tantos. E ainda existem os fariseus do nosso tempo, os que têm o mesmo espírito, os que agem da mesma forma dentro das igrejas. Infelizmente, eu não gostaria de dizer isso. Tem muita gente que não quer ser fariseu, não decidiu ser fariseu, não escolheu assim abertamente, eu quero ser um fariseu. Não, ninguém quer ser fariseu, mas age como se fosse. Porque os fariseus, eles queriam servir a Deus. Eles tinham um relacionamento, um certo relacionamento com Deus, mas não com sinceridade, não olhando para Jesus, sabendo quem Deus era, mas as suas ações eram hipócritas. Era um grupo composto de pessoas que faziam de conta que eram de Deus, mas as suas ações e os seus corações não diziam isso. Então, o fermento de fariseu tem a ver com isso. O que não serve a Deus com sinceridade. E o fermento de Herodes? Herodes era aquele rei que chamou Jesus, e sendo ele o representante de Roma, disse, meu, você está frito aqui. Faz um milagre aí para eu ver, para eu saber quem você é de fato. Jesus não fez milagre para ele também. Por quê? Herodes não queria servir a Deus. Herodes só queria ver um espetáculo. Então, queridos, o fermento de Herodes tem a ver com aquelas pessoas que não estão dispostas a servir a Deus. Então vamos entender isso. O fermento dos fariseus é daquele que até quer servir a Deus, mas não serve com sinceridade. O fermento do Herodes é daquele que nem quer servir a Deus, quer apenas ver à distância o que ele faz, como se fosse um espetáculo. Eu diria que hoje existem muitas pessoas analisando as igrejas, fermentadas por Herodes, dizendo, não estão dispostas a servir ao Senhor, não estão dispostas a aprender a orar, não estão dispostas a aprender a palavra, não estão dispostas a servir num ministério, não estão dispostas a aprender. Então não dá, se não está disposto a aprender, se não está disposto a seguir, está nesse fermento. E o que é o fermento numa massa? Quem faz pizza? Eu faço pizza, eu sei. Qualquer um que fez uma massa aqui sabe. Para que serve o fermento na massa? Hein, Zoraide? Para fazer ela crescer. E essa massa de fariseus era uma preocupação do Senhor Jesus. Ele disse para os discípulos, olha, tomem cuidado, vocês tomem cuidado, porque essa massa dos fariseus tem um fermento aí. O número de pessoas que servem a Deus de qualquer jeito, relaxadamente, só para dizer que é crente, vai crescer. Isso Jesus falou lá. Por isso que ele disse, tomem cuidado com isso, se guardem, se protejam disso. Mas daquele dia para cá,
muita coisa já aconteceu. E nem todos se guardaram. E hoje muita gente, infelizmente, agem exatamente assim, fazendo de conta. Irmãos, o Evangelho é muito mais do que isso. Jesus, Ele não está procurando gente que diz que pertence à igreja A, B ou C. Ele não está procurando gente que declara em dados momentos da vida que são crentes. Ele está procurando gente que aprenda dele, que são discípulos de verdade, que não sabem tudo, mas estão aprendendo. E ele então, no próximo versículo, versículo 16, ele diz assim, o versículo diz assim, que arrazoavam entre si, ou seja, discutiam ali entre eles, os discípulos, dizendo assim, é porque não temos pão. Então, em outras palavras, quando Jesus fala do fermento, eles pensam que está falando do pão, que eles tinham esquecido. Aí vai o João, vira para o Pedro, Pedro vira para o Filipe, o Filipe vira ali para o Bartolomeu e começa vocês trouxeram pão? Aí um não, e outro não, e o outro não trouxeram pão. Por isso que Jesus está falando. Então eles não estavam entendendo nada. Irmãos, discípulos é assim. Discípulos são assim. Nem sempre a gente consegue entender o que Jesus está falando. É porque o nosso foco muitas vezes não é o mesmo foco de Jesus. Jesus estava com aquilo que tinha acontecido lá na praia na cabeça e estavam ensinando os discípulos a tomar cuidado com aquilo, mas os discípulos não, o foco deles era outro, o foco deles era o pão que estava faltando. Então Jesus está dizendo aqui algo que era o foco dele, para a gente entender aqui nessa noite, meus queridos, que Jesus sim tem poder, realiza milagres, pode fazer muitas coisas por seus discípulos, e pode multiplicar tudo aquilo que a gente tem pouco agora. Você tem pouca esperança agora, receba, Jesus pode multiplicar na tua vida. Você tem pouca felicidade agora, receba, Jesus pode multiplicar essa felicidade na tua vida. Você tem pouco dinheiro, Ele pode multiplicar. Você tem pouca força, quem tem pouca força aqui nessa noite, Jesus pode multiplicar. Jesus multiplica pães, Jesus multiplica a tua necessidade. Aliás, Ele multiplica o suprimento da tua necessidade, né? Se Ele multiplicasse a necessidade, a gente estava lascado. Ele multiplica o suprimento, Ele supre e multiplica para sobrar. Mas entenda uma coisa, meus amados irmãos. O foco dele não é apenas o pão. Jesus não queria naquela hora falar de pão, tanto que depois, no versículo 17, ele diz assim, que Jesus, conhecendo isso, disse-lhes assim, para que arrazoais? Em palavras mais simples seria, por que vocês estão discutindo sobre o pão? Por que casais discutem sobre o pão? Por que muitos irmãos que estão aqui nesta noite, que se relacionam com outros irmãos, discutem tanto por causa de pão? Quantos casais estão divididos porque o pão está em falta? Porque alguém aí esqueceu, não fez o que tinha que ser feito, falhou. E agora está a discussão feita. Foi você. Não, foi você. E como é que faz agora? Eu não sei. E olha o que Jesus está falando, e entende tudo errado, e mistura. Mas Jesus está dizendo, por que vocês não estão discutindo sobre pão? Olha lá. Por que vocês estão discutindo sobre isso, pelo fato de vocês não terem pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda. Tendes ainda o vosso coração endurecido. Olha o pitoco que Jesus está dando nos discípulos. Então você está entendendo? Tinha um grupo de fariseu, tinha um grupo de discípulo. Quem está com Jesus agora? Discípulo. Você está com Jesus agora? Jesus está dizendo, vocês não conseguiram entender ainda? Isso para mim mostra o seguinte, está demorando, hein? Ô, cabeção, está demorando, hein? Está demorando, vocês não entenderam ainda. Está discutindo por causa de pão. Por que eles estavam discutindo por causa de pão?
Por que eles não entenderam essa palavra de Jesus? Jesus falando de pecado, Jesus falando de erro, Jesus falando de uma coisa que leva as pessoas à perdição. Jesus está falando uma coisa que representava perigo, e eles estavam falando de uma coisa que representava falta material. O foco dos discípulos naquele momento não estava nos ensinamentos do Senhor Jesus. Parecia que ter visto aquela multiplicação de pães que aconteceu lá não tinha representado nada. Parecia para eles que aquilo tinha acontecido uma única vez e já era até a segunda. Então eles estão preocupados com a falta. Queridos, discípulos é assim. Nós somos discípulos. Você que se declarou discípulo do Senhor Jesus, você é. Está tomando um presta atenção aí? Eu também. Porque para aprender muitas vezes, os professores têm que se levantar e dar uma bronca na classe. Não é isso, Marisa, que acontece? Você fica tão dessa ridente lá, tem hora que não dá certo. A hora que a classe está meio dispersa, o que você faz? Teve um tempo lá atrás que botava para ajoelhar no milho, né? Eu não fui desse tempo não, mas já ouvi falar. Agora Jesus está simplesmente dando um presta atenção. Mas vocês estão falando sobre isso. Escuta, vocês não compreenderam ainda? Por que vocês têm o coração tão endurecido? Irmão, como é que está seu coração? Fala sério, irmãos. Porque a oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor é para adorar, aleluias. Tem gente que não consegue adorar, tem gente que não consegue dar um glória a Deus porque está pensando no pão. Tem gente que não consegue entender. Não entendeu ainda. O grupo de discípulos é para aprender. Você está aprendendo, você não sabe tudo. Aí o outro versículo 18. Tendo olhos, vocês não vê? Então a minha pergunta é muito simples, objetiva e caipira. Para que serve o seu zóio? E as suas orelhas, né? Que depois ele fala, vocês tendo ouvidos, vocês não ouvem. O que a gente está fazendo? Nós temos olho, mas não vê. E zoreia, os ouvidos, que é tudo com Z, né? E a gente não ouve. E aí, irmãos? Jesus estava falando com qualquer um? Estava falando com a multidão? Estava falando com o fariseu? Não, Jesus estava falando com discípulos, aleluias. Aí ele fala mais. Olha lá. Tendo olhos não vê, é só voltar um pouquinho. Tendo olhos não vê, tendo ouvidos não ouve, vocês não ouvem. E não vos lembrais. Irmãos, essa palavra vai para quem? Para quem ouve essa palavra aqui, e não só está querendo, mas está precisando de um milagre. Vai além do desejo, vai da necessidade de uma transformação. Precisa acontecer alguma coisa. Isso não está no teu alcance. Está em jogo muita coisa séria, muita coisa valiosa. Tem casamentos a uma beira do abismo. E tem crente servindo a Jesus como se fosse um fariseu. Tem gente na nossa casa que não tem salvação, porque não conhece o Senhor Jesus, não está nos caminhos dele. Tem gente completamente dependente do poder de Deus para dar um próximo passo amanhã. Nesta mesma hora em que estamos aqui, tem gente chorando a perda de um ente querido. E nós aqui, num grupo, tem um grupo aqui nessa noite. Um grupo de quê? De discípulos ou de fariseus? Para você fazer parte do grupo de discípulo,
Você não pode ser como Herodes, que queria não servir, mas ser servido por Deus. Tem gente que ainda não entendeu isso. Acha que Deus está necessitado da sua presença. Acha que Deus está procurando gente para fazer coisas para Ele. Você acha que um ser supremo, como é Deus, que realiza as coisas pelo poder da palavra, vai precisar de mim para fazer alguma coisa? Você acha que vai precisar de você? Você acha que Deus está pedindo, pelo amor de Deus, que você o sirva? Não, meu irmão. É o contrário, nós é que precisamos dele. Por isso é que nós precisamos servi-lo. Nós precisamos adorá-lo com sinceridade, porque são muitos os momentos da nossa vida em que o pão está faltando. O pão está faltando. E é na hora que o pão falta que a gente sabe quem está com Jesus e quem não está. E ainda que um discípulo, essa é boa, meus irmãos, o Senhor me mostrou isso. Eu tenho sido muito crítico ultimamente, começando por mim mesmo. Mas o Senhor me mostrou, viu? Eu estou falando desse jeito, eu estou dizendo, viu, vocês têm olhos, mas vocês não veem, vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Ele está falando isso com um discípulo. Sabe como ele está falando? Ele está falando para que a gente aprenda a colocar os nossos olhos no lugar certo. Aleluias. O problema é que a gente só olha para o problema. O problema é que a gente só olha para o último problema que aconteceu. O problema é que a gente leva em conta só os últimos dias, só aquilo que está faltando. Você olha para o pão e diz, e agora? Está faltando pão de novo. E aí os versículos da palavra do Senhor diz lá no versículo 19, olha só, recebe. Quando eu parti os 5 pães, entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? E eles responderam o quê? 12. Então não tinha nada. E surgiram, Edson, 12 cestos. A gente sabe que sobrou. Aí Jesus pergunta de novo, olha o versículo 20, diz assim, e quando partiu 7, entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram o quê? 7. Então, vocês não estão lembrando disso? Vocês só estão discutindo a falta do pão agora. O problema de vocês é a falta do pão agora. Vocês esqueceram quem eu sou, vocês já esqueceram o que eu fiz. E nós, discípulos, temos essa coisa humana. Você é discípulo, você é humano. E como a gente erra nisso, irmãos? Sim, nós estamos aprendendo com Jesus nessa noite como é que a gente deveria fazer, mas a gente não faz, a gente faz diferente. A gente pega o nosso último problema e esquece que muitas vezes este mesmo problema a gente já enfrentou lá atrás e Jesus já realizou o milagre na nossa vida. Aleluias! Vamos ficar de pé, porque nesta noite o Senhor está dizendo, aquilo que eu já fiz na tua vida, eu tenho poder para repetir. O Senhor está dizendo nessa noite, tira o foco desse último problema e olha, lembre-se, entendam. Muitas vezes isso já aconteceu. Não leve em conta só aquilo que está acontecendo agora, presta atenção, olha o que eu já fiz, olha por onde você já passou, olha quem você era. Então você precisa decidir nessa noite. Eu quero fazer parte do grupo que está aprendendo. Eu realmente sou assim, igual eles. Jesus está dizendo, viu? Vocês precisam pensar diferente, gente. Tem coisa tão mais importante. Olha o versículo 21 aí, o que diz. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Então eu vou deixar essa pergunta para a igreja. Você decidiu fazer parte do grupo de discípulos? Deixa eu falar as tuas vantagens. Você vai aprender muita coisa com Jesus. Deixa eu te falar mais uma vantagem.
você vai ver muitos milagres. Aleluias. Deixa eu te dizer uma coisa, você faz parte dos discípulos de Jesus. Tem uma boa vantagem para você. Ao invés de aumentar, de fermentar os erros e pecados dos fariseus e de Herodes, o que vai aumentar na sua vida são os teus pães. Pega essa para você. Ah, está com um problema agora. Teu casamento não está bom. Teu coração está cheio de dúvidas. Você levanta de manhã e fica se perguntando: o que será deste meu dia? Você está se perguntando aí por que você está aqui? Você está precisando tanto organizar a tua vida, tomar um rumo diferente, se libertar de determinadas coisas, mas se sente fraco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda? E o Senhor Jesus queria que eles entendessem. Nós precisamos, irmãos, esquecer um pouco o que está acontecendo agora e se lembrar dos pães que Jesus já multiplicou, de tantos enfermos que Ele curou, de tantos cativos que Ele libertou. Ah, você está preso agora? Deixa eu te lembrar. Ele libertou o endemoniado gadareno. Ninguém dava nada por aquele cara. Aquilo era um perdido da vida. Você está com dificuldade para enxergar? Deixa eu te falar, Jesus curou, deu vista ao cego de Jericó e tantos outros. Mas agora olha para a tua vida. Você acha que Jesus nunca realizou um milagre na tua vida? Você acha que a tua vida é uma sequência de derrotas? Você não consegue lembrar das vitórias? Você está querendo coisas que você não tem hoje, mas será que você consegue lembrar daquilo que você não tinha e já tem? Você não entendeu ainda? Nessa noite é hora de entender quem é Jesus. Ele não é um mágico, não. E Ele não está implorando para que você o sirva. Mas Ele está te convidando nessa noite para entrar no barco com Ele. Quem crê? Então o tempo aqui vai estourar um pouco. Eu planejei pregar bem mais curto, bem mais rápido. Por ser Santa Ceia, por saber da apresentação do Valentim. Mas talvez você vai ter que ter um pouquinho de paciência e esperar. Mas eu quero convidar a qualquer pessoa que está aqui nessa noite. Aqueles que estão envolvidos, aqueles que já estão assim, no meio da massa, com o fermento de Herodes, ou seja, aquele que não quer servir a Deus. Eu não tenho desejo de servir a Deus e ponto. Não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de evangelho, não quero ter Bíblia, não quero oração, eu não quero nada. Isso é fermento de Herodes. Você deve conhecer muita gente assim. Agora pode ser que você esteja assim também envolvido, amacetado, amassado ali. Você está no meio de uma massa que tem fermento de fariseu. Você sabe quem é Deus. Você quer servi-lo, mas não tem força. Começa, mas não dá continuidade. Porque no fundo, você não quer aprender dele. Você quer apenas dizer: eu sou crente, eu creio que Deus existe, que Ele tem poder. Sim, Deus tem poder. Deus criou todas as coisas. Oh, Deus é Deus. Deus é um só. Ai, que bela pregação, irmãos. Também já preguei bastante isso aí, mas eu estou vendo hoje que isso aí é uma pregação muito michuruca. Deus é Deus, Deus é um só. Claro, você não está falando grande coisa. O problema é quando você crê nisso.
e simplesmente deseja ser chamado de crente. O que está em questão aqui não é se essa igrejinha aqui vai crescer mais, vai encher banco vazio. Não é isso que está em questão. Porque o corpo de Cristo, ele é grande, ele é gigante, ele não é composto só desse grupo. Eu não estou preocupado com isso aqui. Mas, queridos, o problema sabe qual é? É que você não vai ver sinal algum. É que o milagre não vai acontecer na tua vida. É isso que você viu na palavra. Será que você não entendeu ainda? Mas aqui nessa noite tem gente que reverencia o Senhor Jesus, que sabe quem é Ele, que não está olhando para pastor Júnior, para pastor João, Pedro, Antônio, Bastião, não está vendo nada disso, ele está vendo quem é Jesus. Ele está no barco com Jesus, e não sabe tudo não, está tomando, presta atenção nessa noite, mas deseja continuar ali. Deixa eu te falar, os discípulos que permaneceram no barco com Jesus, eles estavam assim meia boca ali, não estava assim a fé deles? Jesus não falou, viu? Será que vocês não entendem não, hein, seus cabeção? Aqui Jesus era muito educado, né? Se fosse a gente nos nossos dias, já ia chamar de cabeção mesmo, mas Jesus não falou assim. Ele só falou, será que vocês não entenderam ainda? O que está faltando para vocês entenderem? Então será que tem alguém aqui nessa noite que quer mudar de grupo? Eu não estou convidando aqui para você mudar de religião, eu não estou convidando aqui para você trocar de denominação. Eu estou chamando aqui aqueles aos quais a palavra de Deus tocou. E você precisa mudar de grupo, você precisa sair dessa. Por quê? Porque você já entendeu. E aquilo que você não entendeu, Jesus vai te explicar, mas você tem que estar no grupo dos discípulos. Então, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não faz grupo não está fazendo parte do grupo dos discípulos do Senhor Jesus, você está fora do barco. Talvez no muito que você está é misturado com uma multidão. Mas multidão tem bastante, discípulo são menos. Quer ser um discípulo de Jesus nessa noite? Eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui. Vou pedir para você deixar sua vergonha aí. Quero pedir para você ter a fé, porque para os milagres acontecerem, você precisa acreditar que acima de tudo, o grupo dos discípulos está pertinho dele. Então eu quero te convidar para vir aqui nesta hora, se é o caso de alguém que deseja fazer parte do grupo dos discípulos do Senhor Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Nós vamos orar por você. Isso não vai querer dizer que você vai saber tudo, você não vai saber tudo, você não vai sair daqui sabidão. Mas Jesus vai te ensinar. Sobre qualquer coisa que você precisa saber, Jesus vai te ensinar. Tem alguém querendo fazer parte do time de Jesus aqui nessa noite? Alguém que já se diz parte desse time, mas está sentindo que não está agindo como tal, e deseja vir aqui nessa noite? Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Tem mais alguém que quer vir aqui, quer declarar perante o mundo espiritual, não é para denominação, não é para fazer parte de religiões, mas para dizer assim, eu quero Jesus, eu quero ficar mais perto dele. Tem mais alguém? Eu não vou ter tempo para te dar muita oportunidade, mas se você quiser sair do seu lugar agora, você está aí, o Espírito Santo está te incomodando, ele está te cutucando, ele está dizendo, é o meu caso. Então venha, meu amado irmão, em nome de Jesus, vem para cá. Aleluias, vamos aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh Jesus querido, aqui tem gente que quer te servir. Aqui tem gente que quer aprender contigo. Tem mais alguém? É agora. Oh rapaz, glórias a Deus. Oh, aleluias. Que bom que você está aqui.
Mais alguém? Vem para cá, não perde essa oportunidade. Glórias a Deus. Então, quem ficou, estende as mãos para cá. Senhor Deus e Pai amado, nesta noite, sejam ricamente abençoados, vejam os teus sinais, recebam os teus milagres e tenham, Senhor, a salvação com o nome escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse nome, aleluias.